Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? É uma Vai. satisfação enorme falar com o senhor novamente. E você com o senhor de novo. É, Eu já, vou ficar tranquilo, seu Jefferson. já estou ciente que é o Zé Pilintra. Estamos aí de novo, né? Estamos aí de novo. De onde que você veio agora quando chamamos? Eu já estou, na verdade, há mais ou menos 2 horas e 46 minutos no campo energético desse médium, ou no campo de captação psíquica dele. Então eu estava na casa dele. Tá, entendi. Então, Mas antes eu é, estava em outro lugar. e qual lugar? Pode-se dizer? Posso, sim. Ah, Fica no astral do Amazonas, bem na ela. base. Tá. Vocês Bom, chamam de colônia, não é isso? isso, é uma colônia. Ah, tá bom. Colônia. É ou um posto de socorro. Porque colônia a gente vê como tipo uma cidade no astral, tipo o nosso lar. Hum. E um posto de socorro é uma coisa mais humilde. Então, Interessante essa referência, e eu gostaria de dividir isso com as ah, pessoas que, porventura, possam ouvir ah, as palavras proferidas por mim. aham. Posso falar, menino? Por favor. Vocês têm referência, nosso lar, como uma colônia evoluidíssima, mas não é bem assim que funciona, não. Ah, Mais uma das colônias de espíritos em transição. uhum, claro. Um É ainda. cuidado que eu tive muito com esse médium, e até hoje eu tenho, com esse médium que eu me sirvo, Ah, é solicitar a ele, no tempo que ele ainda exercia a fé dentro da Igreja Assembleia de Deus, hum, que pelo menos, mesmo ele não trocando de religião ou crença, que ele se permitisse estudar os livros espíritas com atenção entre linhas. hum, Então, o nosso lar é uma colônia de luz, mas com espíritos ainda em transição. A grande maioria ainda em transição. E existe colônias, sim, não tão evoluídas como o nosso lar, frequentadas por caboclos, preto velhos, exus, médicos, orientais. O Brasil está cheio, o mundo inteiro está cheio disso. À vontade, mesmo. Mas também existem colônias tão evoluídas quanto o nosso lar e às vezes até mais frequentadas por pretos velhos, caboclos. Sim, tem uma colônia chamada Alvorada. Ah. É uma colônia, digamos, interessante. Por quê? É uma megalópole. Nossa. Ela fica mais ou menos no astral do Espírito Santo. Hum. O senhor já foi lá? Sim, é uma colônia que traz um princípio de esperato, universalista. O senhor falou isso antes. O senhor pode traduzir isso em português? Universalismo, Não, a outra palavra, esperato. isso. É universalismo. Ah, tá Eu bom. não estou traduzindo, eu só estou simplificando. Tá bom, então. Ah, ah, tá bom. Mas, deixando bem claro que eu também trabalho na Umbanda, Hum, nesse médio. E deixando claro para as pessoas que escutarem uhum, que a Umbanda liberta. A Umbanda liberta porque ela é do bem, da luz, da verdade e da justiça. E o bem que se emana dessa religião, filosofia e arte, Umbanda, ela permite que seus pertencentes, por si mesmos, possam evoluírem de uma forma nata, com autenticidade. Então, ela não é o mal, que quando retém alguém, conturba, deturba e corrompe os princípios daquela pessoa. No hum. caso, eu, como entidade militante também da Umbanda, sou o que sou, autêntico, porque é só assim que nós podemos evoluir, rapaz.
com Nossa, autenticidade. Ninguém evolui na mentira, na falsidade, ou coisas assim. claro. E sendo Você entende o autêntico, que eu estou falando? sim, entendo, sendo autêntico, eu não tenho vergonha das minhas imperfeições e fica mais fácil para as outras pessoas apontarem e eu tratá-las. Perfeitamente. E no sentido de trabalho espiritual, quando eu digo que a Umbanda liberta, eu posso trabalhar em qualquer templo religioso, se assim eu for solicitado pelos espíritos desses templos, responsáveis pela egrégora consciencial da coletividade que eu frequento. Ah, muito bem. É disso que eu quero tratar também hoje. O senhor trabalha com outras religiões de alguma forma, além da Umbanda? Sim, O senhor pode dar um exemplo da última vez que o senhor trabalhou numa casa católica, de orientação católica? posso dar até 2 exemplos ou muito mais, Vamos lá. mas eu vou dar esse que Vós me pediu. Isso, depois eu peço mais, hein? Em 1982, Hum. na cidade de Viamão, isso é Rio Grande do Sul, Ah, uma cidade próxima a Porto Alegre, capital. ah, Nós estávamos necessitando de muita energia vital, fluido, ectoplasma, como vocês falam. uhum, Deixando bem claro que o Exu, alguns de certas linhas, o trabalho é muito delicado, é como um socorrista trabalhando com uma ambulância. Você não prevê quando vai dar um acidente. Você apenas está pronto a sair correndo e fazer o que pode para servir. Correto, menino? sim, senhor. Então, digamos que deu um processo, que não foi um acidente propriamente físico, mas nós conseguimos, no plano astral, adentrar, eu vou chamar de quadrilha, agrupamento de espíritos contrários à ordem, ao amor. Hum, Só não vou entrar mais em detalhes sobre o que, tá bom? tá bom, sim, senhor. Mas digamos que eram para corromper muitas pessoas. Hum, Umbandistas. oh, Eram os espíritos, na verdade, é como eu posso dizer, que estavam, uns chamam de quiumbas, alguns chamam assim, tá. tentando invadir certo terreiro. Neste terreiro em si, sob a guarda de um Ogum de lei. Eu não me esqueci que eu vou falar sobre a religião católica. Isso é. E este Ogum de lei solicitou a nossa ajuda. Uhum, Não que ele, Ogum de lei, não tivesse força, axé, vibração para tal monta, não é isso. Quem tem sabedoria como este Ogum, permite quem não tem tanta sabedoria como eu usar a sua inteligência com sagacidade no bem. ah, Oportunidade de servir. sim. Espíritos de luz permitem isso. Então ele nos chamou, não somente eu, ele nos chamou eu em si, mas a equipe que eu pertenço. Eu já lhe disse que são quase 400. Sim, a egrégora. É a egrégora. Na verdade, é uma equipe. A egrégora, na verdade, é de Zé Pilintra, é muito mais de 400. Ah, Então, nós fomos neste terreiro e vimos que o luxo em abundância física, muito sofismo, muito misticismo e pouca caridade. nossa. Vimos que a corrente abarcava mais ou menos o que vocês chamam de quase 200 médiuns. Nossa. Começaram a rufar os tambores, os atabaques. E este terreiro, Exu, que também nos recebeu muito bem, abriu as portas, como vocês falam, Uhum. é um Exu que vocês conhecem por Exu Veludo. Oh. Ah, Ocorrido todo esse processo, eu estou pulando algumas coisas, rapaz. uhum.
nós sabemos que o médium em si, o chefe, o pai de santo, o zelador, Uhum. o cuidador deste centro de Umbanda, estava passando por vários ataques espirituais. Fora esses ataques, tinha também pessoalmente pessoas físicas com conturbações que não tinha nada a ver com ele propriamente dito, mas estavam contundindo-o. Uhum. E os ataques muito ferrenhos, necessitamos de uma energia especial. Você pode chamar de amor, se quiser. Hum. Um superior a mim, também trabalhador na linha de Zé Pilintra, ele solicitou a nós recorrermos a algumas casas. E nessas casas, templos, ou casas, se você quiser, solicitar aos mentores a doação de ectoplasma dos médicos. Nisso, em 1982, em Viamão, Rio Grande do Sul, cidade vizinha da capital Porto Alegre, Viamão é o nome dessa cidade, Uhum. próximo à parada 42 de Viamão, Eita. conhecido lá, Ah. tem uma figueira até hoje, uma árvore gigante ou grande. Nós fomos numa pequena igreja católica, aonde o padroeiro, o patrono dessa igreja é Francisco de Assis. A imagem simbólica estava lá. Uhum. Tinha mais ou menos 48 pessoas. Um silêncio. Nós notamos que dentro deste terreiro de Umbanda, com quase 200 médiuns, era um barulho bonito, os pontos cantados para Exu, neste dia. Mas nós notamos que o som do ruído, do choque das energias aura dos médiuns, no que eles nutriam dentro de si, abafavam até mesmo os tambores. Nossa. Isso não quer dizer que a casa não tinha axé. Pelo Ah. contrário, se ela não tivesse, Ogum não nos chamaria, Ogum de lei, junto com seu Exu veludo. Tá. Nesta casa católica, nessa egrégora, estavam rezando um terço. Nós víamos como um fractal sobre todas as auras das pessoas, cor, rosa, violeta, cintilante, verde. Nós fomos recebidos pela uma entidade de nome Pedro. Essa entidade, uma metodologia que não vem ao caso, até para não ofender alguns que podem escutar o que eu estou dizendo, ele colocou, digamos assim, certos recipientes essa energia. E nós levamos para medicar esses médicos. Isso dentro de uma igreja católica. Ah. Talvez isso possa mexer um pouquinho com a cabeça de alguns umbandistas, mas nós vemos isso como trabalho, eu não vejo como involução espiritual. Claro. Quero deixar isso bem claro. As pessoas muitas vezes têm um consentimento que ter o mentor A, Z, B, X está protegida para o resto da vida, e não é assim. A cada um é dado conforme as suas obras. Entendi. O médium Ah. perdeu, esse médium, chefe deste terreiro, perdeu o seu trabalho, diminuiu o seu salário quase 4 vezes, teve que morar num apartamento apertado e passou, digamos, algumas lições que, pela caridade do Exu veludo, ele soube aproveitar. Então, hoje, se eu não me engano, ele se encontra com outro salão, um outro terreiro, com uma quantidade considerável também de médiums que exercem a mediunidade na caridade e no amor verdadeiro. Pensem, para quem é um bandista, pense nisso. Olha. Por mais proteções que vocês tenham, por mais firmamentos que vocês possam ter, por mais axés que vocês façam,
Se o seu coração, se sua essência não nutrir a mesma frequência, equivale a nada. Nada para o médium. Isso não quer dizer que a casa não vai ajudar os frequentadores. A cada um é dado conforme as suas obras. As pessoas têm uma noção um pouco distorcida do trabalho espiritual. Ou melhor, conveniente. À vontade, menino. Então, o senhor falou que por caridade do Exu, ele de repente teve uma facilidade maior que ele teria sem a caridade do Exu. Não foi isso que eu entendi? A única caridade que o Exu fez, ou proferiu a esse médium dele, o senhor Exu Veludo, foi não permitir a intromissão do astral inferior nas chibatadas que ele iria levar da vida. Mas ele deixou bem abertas as portas para os carnados que este médium prejudicou com as suas mentiras virem e cobrarem. Isso é caridade. Olho por olho, dente por dente. O Exu Veludo não tem obrigação, como qualquer Exu, de resolver vida de médium nenhum. Nossa. Ainda mais quando se trata de caráter e ética. Claro. O terreiro de Umbanda é o seu coração. O templo de Umbanda é um estabelecimento de fé. Nossa. Agora, a divindade se importa muito com quem você é. Sem lhe julgar o que você faz. Mas se você fizer errado, nós não somos obrigados a entrar com a vassourinha nem a pazinha para recolher o lixo. À vontade, menino. Nossa, eu conversando com a mestra Maria Rosa, ela deu a entender que para vocês também é uma missão, vocês também têm a individualidade de vocês, a ocupação de vocês, e não estão aqui para brincar. Por isso que eu falo nesse tom, não estou sendo agressivo com vocês. Se parecer que eu estou sendo um pouco agressivo, é porque eu, da entidade, não entendo muito como funciona alguns aparelhos, esse que vocês estão usando. E eu estou um pouco desconfortável porque o médium colocou umas coisas. Fone, é isso? Colocou. Um pouco desconfortável. Nossa. Mas fique à vontade. A gente submete vocês a cada coisa, senhor me perdoe, viu? Não preciso pedir perdão, desculpa. Eu só estou sendo autêntico com vós mesmo. Ótimo. Mas o que eu quero saber agora é de uma outra religião que o senhor foi, que, por exemplo, o senhor já foi, já interagiu com os espíritos da igreja evangélica? Sim, muito. Muito? É sobre isso que eu iria lhe falar. Ah lá. O senhor pode... muito interessante. Falar. O dinheiro, menino. O níquel. O povo do Ocidente tem algumas concepções. O povo do Oriente tem outras. Bem diferentes. Hoje não precisa ter dinheiro para viajar por aí. Não tem essa tal de internet. Na primeira entrevista, como o senhor fala, nós terminamos eu fazendo um pedido de coração a todas as pessoas que podem escutar as minhas palavras, que não são as puras e as verdadeiras. Cada um vive a sua verdade. Mas eu pedi, por favor, e peço de novo, estudem, abram a mente. Criticar é tão fácil, tentar entender as pessoas é tão difícil, porque no momento que você entende, você se iguala como ser humano, que erra, que acerta. Você entende, menino? Sim, inclusive o que o senhor falou, porque no próprio livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, ele diz que é uma colônia de transição, mas as pessoas elas fazem umas maravilhas na cabeça que só por Jesus. O senhor ainda chama maravilhas, eu chamo de conveniência e delírio. Ah lá. Então, menino, eu trabalho muito com espíritos, guardiões. Nossa. Com muito orgulho, eu digo, espíritos guardiões. Nas igrejas evangélicas, muitas vezes, eles não se manifestam, mas muitas vezes eles estão fazendo limpezas no psiquismo, no inconsciente coletivo. Posso até citar o nome de um. Vai lá. Um chefe de legião que trabalha muito nessas igrejas é o Exu de Marabô.
Oh. Eu não tenho nada a ver com ele. Não devo nada a esse Exu, a não ser o meu respeito e admiração. Ah. Só que se você entender que Exu de Marabô concorda com roubo, com desmandos, aí é outra coisa. Hum. Eu estou falando no sentido de crer e de fé. Eu não estou falando do que eles fazem materialmente com as pessoas. Ah. Para mim, pouco me importa se eles pegam ou não pegam o dinheiro, a cada um é dado conforme as suas obras. Claro. E a colocação que eu iria fazer sobre o dinheiro serve para todos os templos de qualquer religião. Hum. A forma mais materializada que existe nessa esfera que vocês chamam de planeta Terra, do amor, é o dinheiro. Mas, Porque uma pessoa, ah. se ela tem um dinheiro, muito dinheiro, ela está tendo a oportunidade de ter um karma que pode simplesmente, se ela saber usar esse dinheiro, ela evoluir muito rápido. Hum. Talvez até mais do que a miséria. Por quê? O dinheiro mostra quem você é. A miséria mantém como você está. E Nossa. está, eu posso estar sendo conveniente, posso estar sendo coitadinho, posso estar sendo amiguinho, usinhos que as pessoas falam. Eu quero deixar bem claro que eu não estou generalizando. Claro, claro. A coerência e o respeito é algo que eu prezo muito. Mas é a realidade. Agora, o dinheiro não. O dinheiro, se você é uma pessoa justa e boa, você vai ser com dinheiro e sem dinheiro. Hum. Você entende isso, menino? Sim, sim, está muito Então, claro. o Senhor de Marabô Ah. é um dos guardiões que nessa filosofia religiosa já não se chama Marabô. Ele vem com outro nome, outra egrégora, que não vem ao caso, por respeito a ele não ter eu permissão de falar, eu me calo. Tá. Mas posso dizer que ele trabalha muito nas cartazes. Hum. Você sabe o que é isso? Acho que não. Cartazes, quando a pessoa tem algumas emoções fortes e Ah, precisa botar para fora. tá. Então, este Exu trabalha muito com choque anímico. Para deixar bem claro às pessoas que escutam, nenhuma entidade concorda com fingimento e mistificação. Quando alguém está fazendo uma louvação muito fervorosa a Deus, é nesse sentido. Eu não estou falando da hora que o pastor coloca a mão na cabeça da pessoa e a pessoa supostamente incorpora Cicrano, Beltranos ou Fulanos. É. Nós estamos falando quando as pessoas estão adorando a Senhor. Hum. Quando elas começam a chorar naquela louvação, a maioria, na verdade, não está sentindo Deus. Está se sentindo. Chora de carência, de tristeza e de medo. Não choram porque se amam. Ah. Isso é lamentável. Então, este Exu, Marabô, um dos, com outro nome, nesta egrégora, ele vai junto com outros guardiões, trabalhando as energias da aura e limpando essas cartazes, botando para fora através de desmaios, vomitos, suores e até mesmo algumas manifestações anímicas, Hum. não induzidas pelos pastores, simplesmente involuntárias. Ah. E essas cartazes são necessárias porque ajudam todo o fluxo de energia dos nadis meridianos, dos pontos energéticos do corpo físico, a ficarem livres, correrem livremente. Cura até câncer, menino, em alguns casos. Nossa. Agora, se nessas casas dão mérito a outro tipo de coisa, o problema não é nosso. Cada consciência terá a sua sentença exata, por ela mesma. Há outro Isso é um, tipo. Ah. isso é um tipo de conversa porque daria pano para manga. Estou falando superficialmente. Talvez Tá. até eu possa ser julgado pela forma que eu estou falando, mas é a verdade. É a verdade. Não a minha verdade. É a verdade. Guardião é guardião, menino. Hum. Você citou um livro tal de Nosso Lar, não é isso? É. Tem um livro chamado Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Ah. Na passagem, quando eles adentram um cemitério, André Luiz conhece um guardião. Ele começa chamando de guarda,
e termina chamando de guardião do Cordeiro. Quem será esse guardião a não ser um Exu? Ai. E não é porque é cemitério, não. Tem Uhum. outro livro chamado Libertação É. também. Então, eu estou citando esses nomes porque muitas vezes eu já ouvi isso, o médium dizer, mas eu não sou espírita, eu não vou ler. É uma pena. Porque são livros para o espírito. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, particularmente, é um livro do espírito. Não é dos espíritas. Claro, claro. À vontade, menino. Então, quando o senhor foi... Estou começando a gostar, viu? É. O senhor é um dos únicos que me chamam de senhor. Mas à vontade. Então tá bom, fico feliz. Ô, mundo sem jeito. Olha, o senhor foi lá na igreja evangélica um dia e teve uma experiência. O senhor explicou mais ou menos como funciona o papel dos guardiões. Seria muita pretensão minha explicar o papel dos guardiões no tempo evangélico. Eu contei o que eu vivenciei, é diferente. Ah, então tá. Porque se eu falar e me pautar que este Exu Marabô, que é um entre vários Exus Marabôs com várias funções. Ah, entendi. Tem Exu Marabô que trabalha só com cura física, tem outros que trabalham com conhecimento, tem outros que trabalham com processos psíquicos, mentais. Nossa. Todos são Marabô. Agora eu estou falando de um entre uma linha dos Marabôs que eu presenciei esse trabalho. Eu não estou falando que todos os Exus trabalham lá. Entende? Isso é bom colocar para as pessoas que ouvem. Foi bom. Não ter confusão. Foi bom mesmo, eu agradeço. Vamos mudar a pergunta. Eu queria saber uma hora que um espírito da Igreja Católica pediu ajuda para um espírito da Umbanda. Isso é o que mais acontece. Mas é verdade, meu. Isso até por uma lógica simples. Em alguns estados do Brasil, principalmente os estados sulistas, isto não é preconceito meu. Isso é um conceito verídico para quem realmente estuda espiritismo. Em geral, muitos católicos da Inquisição são umbandistas. Uma coisa que é lamentável no ser humano são duas, na verdade são duas. A lei da conveniência com a permanência do esquecimento. É conveniente esquecer, eu quero deixar bem claro, alguns estados sulistas. Estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, isso não é preconceito meu. Isso é história, é fato. Muitas casas de Umbanda até hoje não permitem Exu se manifestar, porque é o demônio. Nossa. É falta de estudo isso aí, não é não? Pense, você acabou de tirar das minhas palavras. Você entende isso? É. Sim. Aí nós vamos subir mais para o norte. E nós vamos ver, não estou dizendo que todo bandista foi católico no passado. Por que não? Mas uma grande leva ainda se conserva chefe de terreiro, pai de terreiro, mãe pequena, ou os nomes característicos que vocês dão. Em vidas passadas foram freiras, padres, mas aí que está. Mal freiras, mal padres. Porque eu conheço muito padres e freiras no plano espiritual que são seres luminosos. Eu não estou falando nada contra a religião católica. Deixe isso bem claro. Lógico. Mas, retornando ao assunto. Vamos para o norte, nós vamos ver o Exu como o barganhento. O se vende fácil. Pelo um gole de cachaça, ou uma galinha preta ou um galo na encruzilhada. Nossa. Eu estou falando dos consentimentos psíquicos dos médicos. Na Bahia, hoje não tem esse tal de YouTube, essas coisas aí. Na Bahia se tem Exu como escravo.
Eu não sou escravo de ninguém. O senhor também não é Exu, né? É interessante. Eu sou um Exu. Mas o senhor... Eu sou um Zé Pilintra das almas Ah, que trabalho na linha de Exu. tá. E é outra coisa também que, se o senhor fizer essa permissão e essa caridade a mim, eu gostaria de explicar. Eu Depois. quero. Vamos sim. Por favor. Obrigado. Tá bom. Então, menino, é complicado, como vocês dizem na Terra. Eu não acho assim, mas vocês se expressam assim. Pegar o dedo e dizer, isso é certo, isso é errado. Cada um faz o bem como pode, aí está tudo certo. Como se dá? Aqui vocês seguem muito Cristo. Aí já pensou se vem um visitante num terreiro de Umbanda, que é budista, você diz, aqui não entra porque Buda eu não sirvo. Aqui o senhor fala em São Paulo. Aqui eu digo em qualquer lugar. Tá. Estou falando de preconceito. Tá. E de conceitos também. Falso conceito. E pegando o link disso que eu estou lhe dizendo, Ué. não é assim que vocês falam? Link? Isso, pega um link aí. Quem disse para a voz me ser, e eu gostaria de ver onde é que está o documento que prova isso, o embasamento, que por ser Zé Pilintra, eu tenho que trabalhar só no tranjeito, fazer só certas coisas e falar só algumas coisas. Se eu sou um ser humano comum e único, como vós me ser, é um ser autêntico, único, eu respeito, sim, essa falange maravilhosa do Zé, ou do Zé Pilintra que me acolheu, ao ponto de que essa falange do bem, de Umbanda, permitir eu ser autêntico no bem que eu possa exercer. Porque se eu não for autêntico, só vai exalar de mim falsidade e conveniência. E se eu trabalho assim, como o Zé na linha de Exu, é porque eu tenho conhecimentos para isso. E isso ninguém me tira. Por isso que eu peço para as pessoas estudarem o Espiritismo, estudarem as linhas espiritualistas, deixarem o preconceito de lado, leem a Bíblia, leem o Evangelho. Não é fanatismo, é conhecimento, ninguém te tira. No plano espiritual, o conhecimento só pesa quando ele é ultrapassado com amor, no teu amar incondicional. Aí sim, aí a tua inteligência passa a ser sabedoria. E sabedoria, se realmente é pura, eu não estou dizendo que eu sou sábio, mas se realmente é pura, você pode trabalhar em qualquer linha espiritual. Mesmo que você seja um espírito umbandista, um espírito kardecista, um espírito, porque na verdade eu não sou nem kardecista nem umbandista, eu sou espírito. Tá certo. Agora, Mas respeito ambas. Isso. E uso, no plano espiritual, os mecanismos que é usado na Umbanda. Uso as magias de um outro jeito que é usado na Umbanda para executar o meu trabalho, mas não perdendo as minhas características e não ofendendo os caracteres e as características dos fundamentos das energias da Mãe Natureza e da filosofia, da religião, da arte, da ciência Umbanda. O senhor já foi chamado pelo... Senão fica que nem aquele ditado que eu falo para esse médico, ficar um macho só soldado. Todo Zé Pilintra tem que vir de branco com chapéu de palha, porque senão não é Zé Pilintra. Todo Zé Pilintra tem que ser malandro. Ou todo Zé Pilintra tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada. Nossa. Só tem apenas que servir às leis dos superiores. E a lei superior que é amor. O amor, ele não te ordena, o amor apenas é. É nós que estamos lutando para ser algo a mais no nosso modo de amar um aos outros, as pessoas, os seres, puramente, apenas sendo nós mesmos, sem fazer força, mas nos esforçando para isso. Claro. O senhor, por exemplo, já foi chamado pelo seu menino num templo de Umbanda para incorporar
que não estava em afinidade com quem o senhor estava sendo naquele momento? Estou te contando as nossas passagens. É. Tá bom, é bom isso. É. Sim, aconteceu há pouco tempo. Aconteceu, sim. Aconteceu de o senhor... Só a forma que Voz Me falou está um pouco confusa. Então. Porque, na verdade, não é uma afinidade. Não é bem essa palavra. Eu vou repetir com Voz Me. Vai lá. Eu tenho os meus princípios como espírito. Eu sigo uma legião e sigo uma egrégora de um dito espírito que vocês conhecem por Zé Pilintra, com todas as características, com todas as formas, dentro desse arquétipo. Tá. Que não é único, deixando bem claro mais uma vez. Cada estado vê Zé Pilintra de um jeito. Eu já lhe disse isso na primeira gravação. Sim. Se tem um arquétipo de Zé Pilintra que é nato para todo verdadeiro Zé Pilintra, é usar a sua inteligência com sagacidade. Em qualquer lugar e com quem for. Inteligência com sagacidade e respeito. Muito respeito pelas pessoas. Então, o que ocorre, menino? O médium foi, numa noite, num certo terreiro de Umbanda, a entidade manifestante, um Exu, que por respeito também eu não vou dar o nome, porque provavelmente outras pessoas que são deste lugar podem ver esse vídeo ou escutar isso, eu não quero que eles entendam mal. Tá bom. Mas é um terreiro de luz, muita luz. E outra coisa, eu não puxo o saco de ninguém. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas o médium foi, eu não fui. Eu não sou obrigado. Eu tinha muito mais o que fazer. Não que neste local não tinha o que fazer. Porque era uma sessão de caridade, muito trabalho intenso, trabalhos maravilhosos. Mas eu tenho o meu trabalho. Assim como os pertencentes à corrente que eu sirvo também têm. Tá. Ser amigo e companheiro do médium não é ser boneco fantoche de grudado no lado. Então, o que ocorre? Certo. O médium foi vibrado. O que é vibrado? Tem recursos que nós usamos, não em todos os médiums, e também nem sempre. Nós deixamos uma espécie de túnica com alguns símbolos plasmado no corpo etérico do médium. Olha. Aonde ele passar, esse símbolo brilha, e os Exus que verem isso nas ruas, os que cuidam as ruas, instantaneamente sabe que é um agregado, vamos dizer assim, que presta-nos serviço mutuamente. Um colega. Que legal. Um colega, um amigo, vocês podem denominar como vocês acharem melhor. Que legal. Então, da mesma forma, os vampiros e outros seres vão pensar 2, 3 vezes em querer meter a mão. Você está entendendo, menino? Tô entendendo. É bonito, então, hein? Nós não somos obrigados a ficar plantado 24 horas perto do médico. Claro. As pessoas muitas vezes têm o consentimento de dizer essa palavra, meu. Eu procuro dizer nós. Tá. O meu, na espiritualidade, precisa ser revisto. Meu isso, meu aquilo, não, nós. Nós somos. Meu tem que ser revisto, ao meu ponto de vista, particular. Principalmente se esse médium que eu me manifesto, e dele eu posso falar, eu trabalho com ele desde os 13 anos da idade dele, hoje ele está com quase 40. Nossa. Só teve 2 vezes na vida dele que ele disse, meu Zé Pilintra. Dizer não é o problema. Sentir é que é preocupante. Ele sentir que eu sou dele. Nem ele é meu, nem eu sou dele. Nós estamos dentro de uma proposta de trabalho. Onde se ele pisar na bola, eu também, vamos dizer, vou ser chamado a atenção. Ixi. Entende? A espiritualidade não é brinquedo não, menino. Nossa. Para ninguém, em qualquer linha. Ainda mais na Umbanda, que é uma linha seríssima. Qualquer linha. Então ele foi e eu não estava lá. Simplesmente houve um processo de uma limpeza pesada e o médium,
este que eu me sirvo, começou a se concentrar. Ele começou a se concentrar e essa malha vibrada em volta do corpo dele, do pretérito, começou a vibrar mais intensamente. Ai. Os chakras inferiores dele começaram a pulsar. E essa pulsação começou a sair ondas. Ondas similares. Vou repetir de novo. Similares. E ondas em pulso. No plano etérico, ao que vocês chamam de ultrassom e infrassom. É como um código. Aonde eu estava, que não veio ao caso, eu, vamos dizer, percebi isso, senti isso. Instantaneamente, eu fui até ele. Mas nesse meio tempo, eu só sabia que ele tinha ido num terreiro de Umbanda. O que estava sucedendo lá, eu fui ver a mais ou menos 158 metros antes de chegar na esquina. Eu já fui barrado pelos guardiões da casa. Olha. 158 metros físicos de vocês. Isso ao redor. Isso é bonito de se falar porque é verdade. Claro, claro. Nossa. Aí os guardiões pediram a minha identificação, ou me identificaram, aí eu pude entrar. Eita. Aí eu adentrei lá dentro e acabou havendo a minha irradiação psíquica sobre o psiquismo do médium, que vocês chamam de incorporação. Psicofonia. E aí? Aí eu comecei a cumprimentar os compadres e as comadres do meu jeito de ser. É só isso. Eu gosto de cumprimentar vocês como vocês se cumprimentam. Apertar a mão. Tá. Eu não curvo o meu corpo. Hum. Eu não dou muita gargalhada, eu gosto de ficar ereto. Com respeito, e gosto de dar boa noite. E isso ficou um pouco estranho para os médiums e para os guardiões. Ué. Eu posso falar de mim, eu não posso falar deles. Eu só estou dizendo a expressão que eles tiveram. E por respeito às pessoas que estavam lá, eu fui embora. Só isso. Mas a casa de luz eu me senti muito bem. Eu só não quis criar qualquer tipo de desconforto, não só para o médium, talvez para as outras pessoas. E neste dia, realmente, tinha 6 Zé Pilintras manifestos. Bem diferente da forma física que as pessoas estavam vendo eu manifestado no médium. Para você ter uma ideia, o médium é gaúcho. O médium que eu me sirvo. Mas caracteristicamente falando, não em palavras, meus trejeitos lembram muito os malandros da Lapa. Então deu um choque, vamos dizer, até quase cultural. E os Zé Pilintras que se manifestam nessa casa de luz, esses espíritos, os 6 Zé Pilintras de luz, amigos, companheiros, colegas que estavam lá, tem muito dentro do seu manifesto mais o povo nordestino, não só em falar, mas em andar e em se comportar. Então dá um choque. O senhor entende isso? Sim, entendo. Isso, infelizmente, as pessoas médias de Umbanda comentam, mas não se preocupam em estudar. Querem obrigar as entidades a ter as mesmas características, os mesmos trejeitos, com todo respeito, muitas vezes até para alimentar o psiquismo de uma corrente, que não é ruim, é bom, mas tudo evolui. Tudo evolui. Ao ponto de dizer para vós me ser que eu já estou pensando seriamente em vagarosamente trabalhar o conceito desse médium, com muita conversa, com muita paciência, e me pôr cada vez mais de uma forma natural. Já pensou se o senhor, para ser humano, tivesse que dar gargalhada toda hora? Tivesse que bater palma toda hora? Daí é difícil. Eu não estou falando de magia de Umbanda. Estou falando de comportamento. Entende, meu jovem? Entendo. Isso se chama autenticidade. Mas eu respeito todas as manifestações. E digo, 4 Zé Pilintras que estavam lá, muito mais evoluídos do que eu. Então não é uma questão de, porque ele fala bonitinho, porque ele é malandro, ele é melhor, não. Negativo. Foi uma honra para mim estar lá. Nossa. À vontade. E a hora que o senhor chegou lá, explica mais um pouco dessa interação que o senhor teve com os Exus. Os guardiões. Vou tocar numa feridinha que talvez doa um pouquinho.
Ah, Doa um pouquinho. vamos ver, vamos ver. Mas eu vou falar deste médium. Ai, Vou lançar isso no ar para os médiuns de Exu pensar profundamente. vamos lá. Há uns anos atrás, Ah, até os 19 anos deste médium, dos 14 aos 19, hum, uma entidade chamada Caveira manifestava-se nele. ah, Isto em Porto Alegre, Rio hum, Grande do Sul. tá. Ele ficava, como vocês alguns chamam, semiconsciente. Hum, Por ser semiconsciente, com essa entidade, ele via, ouvia, notava algumas coisas e tinha algumas impressões, até mesmo física, e por que não dizer psicológica, ele raciocinava assim. tá. Isso não é mistificação, impedimento, isso é a realidade mediúnica de muitos, para não dizer quase 90% dos médiuns de Umbanda. Nossa. Por isso que eu falei que é um assunto um pouco complexo. Delicado também. Não, Não não é? vejo delicado. É a realidade, entende? Consciência está aí para cada um. Isso É, é é. bonito. Eu não tenho cavalo e eu não desfaço das entidades que falam assim. Porque Ah, muito eu chamei esse médium de cavalo ah, até os seus 24 anos. Eu tenho um amigo, claro. companheiro de trabalho com uma proposta. Uhum, Repito, é meu particular e meu ponto de vista. lógico. Eu não desfaço de nomenclatura, cavalo, mula, burro, aparelho. Eu estou dando vários nomes assim que não vai ofender vocês aqui, porque Não. são nomes que é dado por esse Brasil aí, É. aos aparelhos de Exu. É uma realidade, estudem, procurem. Hum, Então, houve uma situação de ter rufado os tambor neste lugar onde ele ia, e ele é. sentiu a vibração do Exu Caveira. Ah, Mas o médium naquele dia simplesmente não estava bem. O que não estava bem? Se é. incomodou com os problemas da Terra. Ah, Vocês não falam na gíria de vocês, não estava legal? é, falamos. Falamos sim. Ele não estava bem, não é de saúde, a cabeça dele não. Hum, Então, não por ele não estar bem, ele simplesmente não estava apto a incorporar este Exu. Seu João Caveira, por caridade, não incorporou no médium, mas vibrou muito forte no chakra básico dele. Primeiro, depois no chakra solar, pulando o esplênico, e hum, depois na nuca. Instantaneamente ele trabalhou com inconsciente profundo, hum, estado anímico, e o hum. Caveira se manifestou. Eita. Então, Zé, o Caveira se manifestou por estado anímico. Era o Caveira ou não? Não. Seu Edson não estava incorporado. Ele Ixi. estava em estado de animismo, consciente para mais inconsciente. Tipo fingindo? Não. Isso é bom o senhor falar, lhe agradeço, É, porque então. estado anímico não é fingimento. Por isso que eu peço aos médios de Umbanda estudar isso. Ninguém quer estudar Ah isso, não. lá. É. Porque se estuda esse processo, Hum, muita gente vai ficar com as bochechas vermelhinhas. ixi. Então, o que aconteceu? Hum. O Caveira fez isso como um tratamento. Ai. Ele vibrou no básico, no solar e na nuca do médium. Ah. O Caveira espírito estava a mais ou menos 22 metros a 23 metros do corpo do petérico do médium. Ixi. E ficou vibrando nesses cordões, e através desses cordões de energia, energéticos, Uhum. aos chakras do corpo do petérico, porque o corpo físico não tem chakras, tem plexos nervosos, Aham. tem meridianos, mas aí é detalhe para quem quer estudar. Tá. O que aconteceu? O médium entrou num processo anímico. Ah. Então, para ele, médium, foi uma incorporação, porque ele não estava se fingindo. Ah. Ele não simplesmente perdeu a consciência, mas ele não conseguia mover seu corpo por consciência total. Ah. Ele não mandava nos braços nem na terra. Hum. Só que nesse dia, este suposto Caveira que ele incorporou, dançou, girou muito, deu giros com o corpo dele e transpirou muito. Uhum. Quando essa entidade, João Caveira, do físico do médium, que na verdade não estava incorporado, estava em processo anímico,
Ah, foi embora, vamos dizer assim, uhum. através do desligamento energético do verdadeiro caveira, o médium sentiu ânsia de vômito. Só que ele foi no banheiro e não vomitou nada. Só que ele passou 2 dias com dor de barriga e urinando muito forte. Ah, Isso é o quê? Isso é catarse. O Exu pegou todos os sentimentos ruins que estavam afligindo o campo energético do médium e levou tudo para o intestino grosso, para a bexiga, através desse processo medioanímico, que ah. até então é uma briga para os médiuns, não só da Umbanda, estudar. Aí vem a pergunta que não quer se calar. O médium incorpora? O médium está agora mediunizado? Sim. Mas se um dia for preciso eu usar essa artimanha, eu uso. Bom, Isso se chama estudar a ciência do espírito. Então, Zé, neste terreiro que você foi, tinha médios incorporados de verdade? A grande maioria. hum, Mas alguns médiums estavam em processo anímico, vibrado pelos seus Exus, que estavam fazendo uma limpeza profunda no seu psiquismo. Esse é um trabalho, para não dizer um dos maiores no Exu, perante o seu médium, que as pessoas não querem estudar, não querem falar, não querem saber. Porque não é importante, é melhor botar a capa, a cartola e está tudo resolvido. ah. À vontade, menino. O Eu ia dizer animismo. que eu ia falar para você, doa quem doer. Isso, mas tá bom, é bom. Apesar que eu não estou falando para doer em ninguém. É, não, não teve Estou muito. cutucando. É. Para estudar, não estou falando nenhuma bobagem. Claro, e não deve ter efeito mais do que Também a não estou pessoa. falando Ah, a minha verdade. aham, Estou totalmente falando uma realidade que nos livros espíritas, que nos livros sérios de Umbanda tem. tá. Pode E, não. e uma dor causada a partir da audição dessas palavras suas só pode ser de uma falta de aceitação ou apego com a verdade que já sabe. Que já sente, Ah lá. que já percebe em si, mas é difícil exteriorizar, porque se você exteriorizar, você vai viver na verdade. Hum, E quando dói, você vive na falsidade. E a falsidade que eu falo não é se fingir de caboclo, de Exu, hum, ou de ser de quem for. é, Que até caboclo e preto velho, não sempre. Isso é muito raro para quem é médio incorporante, ah, a entidade usar desses artifícios ah, do animismo, mas usam de vez em quando como um remédio, como uma homeopatia claro, claro. divina. Entendi. Entende, menino? Claro, mas o Então, problema se o antes. médium se doer com isso, realmente ele não vai deixar de ser médium, mas ele precisa rever o que ele acha que é real, no sentido dele dar a espiritualidade que o circundeia, ou que circula. À vontade. Sim, mas no sentido de dizer, olha, não se deve ficar triste porque ocorreu um animismo através da Não, sua não. mediunidade. Esse médium que eu me sirvo, desde os 9 anos de idade dele, dentro dessa igreja evangélica que ele ficou até os 14, Ah, nasceu nesse seio e ficou. Médium, no caso, eles chamam de médium de profecia, era assim que eles chamavam esse médium lá. ah, Seria um clarividente, entende, menino? ah, sim, sim. Eu sempre falava através da psicometria, transmentação, que são modalidades que ele tem, Ah, e a vidência dele, ah, pedindo a ele, por favor, eu nunca obriguei a ele a estudar um livro de Umbanda, nem um livro espírita. No meu processo com esse médium, eu sempre pedi a ele estudar livros de ciência. hum, Saia da ignorância. Não aceite as pessoas dizerem para você que você não pode. Estude. O teu conhecimento ninguém vai lhe tirar. nossa. Depois que ele ficou homem, mandou no seu nariz, aí nós fomos para a cabeça. As conversas, né, irmão? Eu cheguei para ele e disse, aí, compadre, o que você quer da vida? Aí Olha. ele falou, não, eu quero seguir, quero entrar na Umbanda, por mais que ele ficou só 4 anos Ah, e meio atuante como sacerdote de Umbanda, ah, mas eu quero seguir. Aí sim, eu falei, agora você vai estudar o espiritismo kardecista para lhe dar uma base
lhe ajudar na sua moral e na sua ética. Olha. Depois você começa também, se quiser ler junto, lê livros de Umbanda, visita vários centros de Umbanda, não se faz com os olhos, fecha os olhos. Fecha, você quer ver se um centro de Umbanda é bom, fecha os olhos e abra seu coração. Olha. Muitos médiuns se iludem com prumas e paetês, isso não prova porcaria nenhuma. Se ilude com o quê? Prumas e paetês. Que é isso? Roupas, Ah. luxo, essas coisas. Não estou dizendo com isso Ah. que um terreiro de Umbanda, uma casa espírita, tem que cair os pedaços. Uhum. Pouco tempo atrás eu não falei para a OMC, Falou. dentro do meu ponto de vista, no plano físico, tem que repetir várias vezes aí, no plano físico, o amor é materializado de uma forma muito bruta, na moeda, no dinheiro. Ou o dinheiro é a forma mais materializada do amor. O dinheiro não é coisa do capeta não, menino. Não é ruim, não. Então. Tem tanta coisa boa que pode se fazer, mas aí vai a quem animar, a quem dar sentido ao dinheiro que tem. Então. Aí o problema não está na moeda, está em quem interage com essa energia. Isso. Entende? Eu não estou dizendo que o dinheiro é o amor pleno. Não saiu por mim, quero deixar isso bem claro. Então, se tem um sofazinho rasgado e o terreiro tem 100 filhos adeptos, vamos fazer uma sacolinha, vamos botar umas cadeiras decentes para as pessoas mais idosas sentar. Nossa. Ou até então eu não vejo médium nenhum conseguido materializar sofá, cadeira e outra mente. Você está entendendo, menino? Estou entendendo. Então, não é preconceito meu, é sensatez, é diferente. Lógico, sensatez. Eu esqueci sensatos. Sensatez de Zé. Menos isso, e respeito. Isso. Então, rapaz, é esses os processos que ocorrem. Então aí é porque a gente vê a palavra animismo e a gente assimila como se fosse fingimento, e isso aí é o que o senhor falou, falta de estudo. Quando eu digo animismo, tem vários aspectos anímicos. Tem o inconsciente, tem o semiconsciente. Então tem várias formas. Eu estou falando de um aspecto provocado, manipulado, como um medicamento pelo espírito capacitado a isso. Claro. Eu não estou falando de um processo anímico de adoração, seja quem for, de transe, de autossugestão, seja qualquer crença for. Isso é outra coisa. Você entende isso? Ah, sim, claro, claro. Fica muito claro isso para as pessoas, para elas não entender. Seu Edson, que é o nome do médico homicida, anda se fingindo por aí, virando cambalhota para estar agradando os outros. Nossa, claro. Que não é. Então, o que o senhor sugere para uma pessoa que finge para ganhar atenção? Como é que vocês, espíritos, se comportam do outro lado? Ficam tristes, né, quando um filho está fingindo. Olha, nego, eu vou te dizer uma coisa que não sei se você vai surpreender. Vamos ver. O trabalho de uma casa, seja ela qual for, que há uma manifestação mediúnica, e se essa casa for séria, tem um lado de sensibilidade nosso, de ver que amigos espirituais estão ali dando o seu suor. Eu estou usando palavras que vocês entendem. Você entende isso? Sim, sim. Trabalhando num propósito, e tem lá uma pessoa, eu vou dizer dois aspectos. Se ela for autossugestiva, tiver processos psicológicos, muita carência, aí a gente tem que botar muitas coisas em contexto, até o plano espiritual pega leve. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos pegar e vamos dar porrada na pessoa. Lógico, lógico. Estou me expressando da forma que os negros da terra se expressam, porque tem essa. Né? Além de achar que Exu, muitas vezes, não entende sobre tecnologia, Exu não pode falar certas palavras humanas. Em primeiro lugar, eu não sou androide. Sou um espírito. E para mim tentar ajudar alguém, eu tenho que estar atualizado, no mínimo, com a ciência e a conscientização e a essência do ser humano. Olha. Como é que eu vou tentar ajudar alguém se eu não vou saber me expressar com a criatura? Então, eu respeito o modo de falar, de agir, de interagir de todo mundo. Mas não existe Exu ignorante, seja ele qual for. E se realmente for Exu,
Ignorante ele não é. Fala. Ele é Exu. Eita. Tá. Não desfazendo dos outros espíritos com outras nomenclaturas. Então, rapaz, agora vamos falar de um outro jeito. Isso. Você é um cara de pau, um cidadão, uma cidadã que não tem vergonha na cara. Ixi. E vai lá no terreiro ou na casa espírita, talvez até tenha um pouco de conhecimento magístico, ou um pouco de conhecimento da doutrina espírita. Magístico Umbanda ou da doutrina espírita. E aí começa a dar mensagens lindas e maravilhosas e pomposas. Até aí, que já não é suportável. Tá ouvindo, menino? Tô. Nós estamos só na observação. Isso. Mas tem um ditado popular, descarnado, muito verdadeiro. A mentira tem perna curta e a consciência, ela não se desliga. Até quando vós me seis dorme. E por não se desligar, quando você se desdobra, você vai participar da mentira com seus afins. Então. Ixi. Você pode trabalhar com Exu, rei das sete encruzilhadas. Olha. Ele é o primeiro a abrir as portas, quando você está desdobrado da tua casa, para você ser vampirizado pelos seus afins. Nossa. Claro. Exu não é brinquedo, não. Para aprender, né? Responsabilidade. Isso é outra coisa. Você fala aprender, mas Exu não está castigando. Muitas vezes a maior ajuda de um Exu para o médium que fica se fingindo é ele cruzar os próprios braços. Já é a maior caridade do Exu, cruzar os seus braços. Repito, a conotação funcional, vou usar essa expressão, pela minha ignorância, funcional de Exu no sentido humano de trabalhar, é muito bonita e muito ampla. Você imagina um hospital, ou melhor, um complexo hospitalar. Vamos ver. Um complexo hospitalar, vamos dizer assim, com 18 blocos. Cada bloco tem infinitos andares. Tá. E eu estou falando só de Exu. No primeiro nível, nós estamos vendo cidadãos Exus extremamente capazes. E até onde os seus olhos alcançam para cima dos andares, você vai ver uma essência de uma egrégora extremamente capaz. Exu, seja ele qual for. Isso também se alonga a caboclo, a qualquer linha espiritual. Só que quando você adentra, mais adentro deste complexo, você vai ver que tem o faxineiro, você vai ver que tem o porteiro, você vai ver que tem o rapaz lá que trabalha no elevador. São todos Exus. Vocês, seres humanos, a maioria vai dizer, então são Exus no começo. Começo do quê? Não tem começo nesse sentido. Repito, são exímios faxineiros. Coisa que aquele que você olhou lá em cima, se ele descer, ele pode até ter mais inteligência, mas ele não vai fazer com tal função exímia como aquele faxineiro. A presteza, né? A destreza mesmo. Entende, menino? Sim. Então, as colocações de graus de Exu é muito, muito complicado na cabeça das pessoas. Eu procuro não dar nomes. Eu estou dando simbologia, porque uma coisa muito interessante que aconteceu com a equipe que eu pertenço, nesses quase 400, foi um trabalho que nós fizemos com Exus muito mais evoluídos do que nós, num astral que não vem um caso aí, mas não é um astral físico. Nós notamos que 86% da nossa equipe se sentiu muito mal, deu uma espécie que vocês chamam de tontura e vertigem. Por quê? Porque as nossas vibrações internas, o nosso âmago não estava preparado para presenciar, vivenciar e entrar em cumplicidade com tal grau de realidade. Isso as pessoas, talvez que ouvirem, alguns vão entender, outros não. Então, o que faz o Exu se graduar? Ele mesmo. Não vem a varinha de cordão e diz, tim, agora sobe. Tim, agora desce. Você está entendendo, menino? Tô entendendo.
existe todo um processo de seres superiores nos supervisionando, sim. Mas eles jamais vão te dar uma graduação de um Exu, chefe de legião, chefe de falange, ou os nomes simbólicos que dão, à toa. Porque você apenas prestou um trabalho perante a caridade através da tua inteligência. Inteligência não prova porcaria nenhuma. O senhor falou. A sabedoria em si, usar a sua inteligência com sabedoria também, é algo que tem que ser muito pensado, porque a bomba atômica ela foi materializada por pessoas extremamente sábias. As mortes, os golpes, as guerras não foram planejadas por um ignorante burro. Claro. Quero deixar bem claro, se de vez em quando a língua pega, porque o médium tem dislexia para escrever e para falar. Então peço perdão a quem ouvir. Não, claro. Existia a inteligência, mas não a elevação moral. Não. Não é só uma questão de elevação moral. É uma questão também, também existe a elevação moral, mas também uma questão de realidade. Você não pega um girino, estou falando de mim agora, tá? Eu, particularmente, você não vai pegar um girino que nem eu e botar em água pura, H2O puro. Claro. Mesmo que eu viva numa água, para mim eu vou me sentir totalmente deslocado. E essa sensação pode causar em mim uma impressão muito negativa. Para mim, não que o lugar seja negativo. Sim, entendi. Outra coisa interessante que pode se comparar em termos de evolução, se o senhor me permite. Por favor, por favor. Todo mundo fala do branquinho, que o branquinho é lindo, que o branquinho é maravilhoso. Eu duvido o ser humano de sã consciência que fique com luzes acesas, 220 volts, numa sala extremamente branca, teto, parede, em todos os lugares, durante 2 dias sem dormir. Nossa. Pode até ficar. Ele pode sair bem, mas psiquicamente ele vai sair mexido. Pensem nisso. Muito bom. Tudo é uma questão de adaptar-se. E para se adaptar a uma outra realidade, você precisa mudar a sua frequência. Mudar toda a realidade, aprimorar todo o teu eu, o teu âmago, em termos de realidade, até mesmo da forma como você vê, percebe, sente, intui, convive as coisas. Nossa. Entende, menino? Sim. Então, não procure entrar muito nesses detalhes, se é espadado, se é cruzado, se é coroado, se é chefe de legião, por mais que eu use muitas vezes esse nome, porque, particularmente, isso é uma coisa pequena. Isso não importa. Não importa. Menino. Entendi. Não importa. Eu vou dar até um exemplo para quem está escutando isso. Eu ia pedir. Quantas vezes um Exu teve fazendo uma limpeza muito forte num acalento de uma avó e de um vô. Só que essa avó e esse vô são católicos ou são evangélicos e o Exu estava no plano invisível a vocês, carnados, mas estava vendo e entrando em estado de júbilo com aquele acalento, com aquele carinho, com aquele amor que está. Porque quem tem amor incondicional a alguém tem a fonte prímax de toda a magia que pode ser usada nessa dimensão, seja na terceira ou na quarta. Amor incondicional. Nossa. Porque agrega tudo. Por isso que nós precisamos até hoje fazer um monte de magia. Pense. Pensem, magia e usar objetos. Por que será? Eu estou tentando levar a coisa não para o lado filo-religioso, mas para o lado prático, para o lado da ética das coisas. Repito, eu não sou o dono da verdade, eu só posso falar o que eu vivo, e o que eu vivo é isso. Agora, eu acredito nos ebós, eu acredito nas oferendas, e não é só acreditar, eu sei que tem toda manipulação de energia. Mas se não tiver o amar dos carnados, é saco cheio de ar. Eita. À vontade, senhor Jefferson. Então a gente começou o senhor explicando que o Exu, não importa a patente, se está do lado do médium, ele vai observar se ele está fazendo um animismo, um fingimento, um animismo que podemos interpretar como fingimento. Se ele está ali do lado, ele cruza os braços e deixa o médium assim fazer o espetáculo dele. Mas e daí? Eu vou me apoiar na palavra deixa no sentido físico da coisa. Isso.
Mas no sentido espiritual, essa palavra não é muito bem colocada. Entende? A cada um é dado conforme as suas obras. É, isso o senhor falou. Como eu falei para vós me ser. Foi. Vamos dar um exemplo. Tem um médico, que é uma coisa que hoje está acontecendo muito. Vamos falar de Umbanda? Vamos. Muito na Umbanda. Muitas entidades de luz querem servir com os médiuns. Mas o médium mal ouve um tambor tocar, já sai girando, gritando, berrando. Zé, isso é incorporação ou animismo? Ou é fingimento? A maioria das vezes, autossugestão. Mas todo mundo é assim? Não. O mal do ser humano, quando ele ouve algo que não agrada, é tornar tudo extrêmico. Como eu falei isso, aposto que quem ouvir a primeira vez vai dizer, mas como? Isso aí no mínimo é um quiumba. Fui. Eu contei a minha história para você. Eu fui um quiumba. E graças a Deus eu me venci. Graças a Deus. Uma coisa também bacana é entender de onde é que o senhor veio, o que o senhor fez. Todo mundo é anjo, né, menino? Mas deixa pra lá. Respondendo a sua pergunta, no plano astral, nós vamos para a cabeça, nós vamos para as conversas. Entendi. O Exu se utiliza muitas vezes dos parentes desencarnados, uma mãe que desencarnou, alguém que já tem um pouquinho mais de clareza espiritual, que o médium se sensibilize, que saia do ângulo da fé, que é diferente o Exu vir falar e o médium acreditar pela fé, mas uma mãe, um vô, uma avó e fala, meu filho, meu neto, para com isso, não perca essa oportunidade. Mesmo que depois ele se acorde, volte para o corpo físico, cognitivamente ele vai ter aquela sensação todas as vezes que ele estiver numa corrente da Umbanda, que ele precisa ter concentração, que ele precisa ter paciência, que mesmo que agora criou essa onda que todo médium de Umbanda tem que incorporar as 7 linhas dos orixás, e é mentira. Eita. Como se a incorporação provasse poder ou aproximação com o orixá. E não é assim. Não é. Vou repetir de novo. Não é. Agora, 2010 para cá, principalmente, mais ainda, que está se criando essa onda. É como se o médium, se ele não trabalhar com as 7 linhas, ele não vai ser um médium aceito, centro. E não precisa. Não há essa necessidade. Será que os mentores de luz, os de vocês que escutam isso, nunca lhe falaram nada, ou vocês mesmos? Mas eu quero fazer uma sessão e quero trabalhar com as 7 linhas. Trabalhem. Tá. Eu estou falando os médios iniciantes. Porque muitas vezes, sugestivamente, isso eu já vi, neste médium que eu me encontro, nos terreiros que eu ando visitando por aqui, nessa cidade maravilhosa, que eu estou localizado com o médium Campinas, e até mesmo em São Paulo, o médium andou visitando, eu fui com ele, e ele tem um pouco de evidência, e ele vendo as pessoas, até com mentores no lado, mas o próprio pai de santo, o dirigente, vai e pergunta, e aí? O médium já viu isso. O dirigente do terreiro, sugestivamente forçando o médium a incorporar. Então, seria muito simples olhar e dizer, ele está se fingindo. Não é assim que funciona, rapaz. Tem muita coisa envolvida. Tá certo. Então, em princípio, no grande terreiro, planeta Terra, a autossugestão pela conveniência é muito forte ainda. Então, isso é em todas as religiões, não é só na Umbanda. Claro. Eu quero deixar bem claro que eu não me estou desfazendo dos orixás nem das 7 linhas. É uma questão de coerência. Se o terreiro tem uma egrégora que trabalha com as 7 linhas toda noite, ou trabalha com outras linhas, com todos os orixás, não tem problema. Eu estou falando para o médium iniciante, na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Não todas, mas na grande maioria das vezes não há essa necessidade. Claro. Porque uma das linhas vai ser acertada e você vai firmar. Mas nesse firmar, que até pode ser firmado, e se o médium se autossugestionar? Como é que você vai provar o contrário? Será que é culpa do médium? É importante existir a caridade, não importa aonde, né? Para com todos. Principalmente a caridade de fazer uma sessão sem tambor, sem barulho, sem nada.
Uhum. Eu não tenho nada contra o tambor tem axé. Uhum. O instrumento de percussão tem um axé maravilhoso para limpeza e para outras coisas mais, para ritmar as energias psíquicas, as energias de limpeza. Uhum. Mas sentar e conversar. Conversar sobre a espiritualidade, sobre o terreiro de Umbanda, como nós estamos falando da Umbanda, sem levar para o lado religioso apenas, mas levar para o lado da prática, da ética, da moral, consenso. Aí vocês vão ver que a mudança vai começar a se fazer perceptível. Claro, e quando olhar para alguém, saber que só está ali vendo uma página que pode estar já ou no final, ou no começo, ou no meio do livro e no Outra conto da coisa história. também muito necessária, Ah, já que o senhor está permitindo nós conversarmos, vamos. Ah, é fazer algumas sessões de médiuns irradiados, médiuns conscientes. Ou será que na Umbanda só tem médiuns incorporantes? é. Repito, eu não estou falando mal da Umbanda. Eu estou falando da Umbanda, é diferente. Claro. É. Porque ou é só o kardecismo que tem isso, ou os espíritos da Umbanda são tão inferiores assim que eles não podem irradiar o médium, e o médium por si mesmo, pelos seus beneméritos, pelo seu caráter, dá mensagens lindas, acalentadoras. Não pode? Nossa, é mesmo, né? É de se pensar nisso. Pouca gente pensa, né? Não, é que não é conveniente. Ah, é. Estou generalizando, mas infelizmente é a grande maioria. Então nós vemos muitas entidades por aí. Que o médium não é incorporante. E ficam ali, parados, se sentindo mal muitas vezes, porque vê todo mundo incorporar e por que ele não incorpora. É. Mas ficam com aquela intuição de dar mensagens, alguns de psicografar, outros até enxergam algumas luzes, ou até espíritos, mas se calam, porque como eles não incorporam, como é que ele vai estar vendo isso? É. Você está entendendo, menino? Claro. Mas tá bom. Olha, seu Zé, o senhor agora tem ideia de ir para onde? O senhor já sabe, depois da nossa conversa? Eu tenho minhas obrigações, né? Bem uma questão de ideia. Tipo... Eu tinha lhe falado, Uhum. e torna a falar, Uhum. que talvez no primeiro não ficou bem claro. É. Eu tenho uma equipe que eu participo, Claro. que um dos trabalhos nossos é trabalhar contra o mau uso da energia sexual e da inocência. Isso. Então, nós trabalhamos contra, desmantelando quadrilhas, tanto do astral como aqui do físico, Olha. de pedofilia, estrupos e outras coisas mais. Tá. E Entendi. fora do Brasil, como também algumas partes do Brasil que não vê um caso, pessoas que tiram seres elementais agregados à energia de animais e também a embrionária consciência de raciocínio de certos animais pela zoofilia. Então isso é um contexto que talvez foge um pouquinho do que as pessoas acreditam que Zé Pilintra trabalha. É. Mas Zé Pilintra trabalha nisso. Tá certo. Podem ter certeza. E digo, muita honra eu tenho de trabalhar nessa linha. Agora, se você perguntar, Zé, você é o verdadeiro, o principal Zé Pilintra? Eu posso lhe dizer seguramente, eu sou um ser na linha de Zé Pilintra com muito orgulho. Eita, graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus. Seu Zé, a gente está aproximando do fim aqui, nos estendemos um pouco com muita honra de falar com o senhor, muito gosto, muito obrigado. O senhor gostaria aí de dar uma mensagem final para o dia de hoje? Para o dia de hoje? Espero poder falar novamente com a vossa entidade, com a vossa divindade. Quando o ser humano conseguir, fazendo suas meditações, suas orações, interagindo verdadeiramente consigo mesmo, de forma íntima, se analisar, se amar incondicionalmente por si mesmo, ele vai começar a admirar-se mais.
E quem se admira de verdade já tem tudo em si, em satisfação e alegria. E assim, se isso um dia acontecer, e eu oro para que isso aconteça, vocês vão entrar num estado de contemplação mútua. Contemplar é melhor do que adorar. Contemplar mantém nós unitariamente, sendo autênticos, mas em expansão conjunta com o coletivo que nos rodeia. Uma boa noite, meu jovem. Boa noite, seu Zé. Graças a Deus, então. Muito obrigado, viu, pela sua visita, pelos seus ensinamentos. Obrigado a todos aí que pela caridade talvez possam ouvir esse vídeo, é isso? Isso, muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom axé. E Laroejo. Laroejo.